e obrigue o país a discutir, impõe a todos os candidatos, a todos os partidos, o método de debater a saída. E aí, 3 grandes questões de transição, 3 grandes questões de fundo, e eu me sento para tentar responder questionamento de vocês. 3 grandes interdições. Primeiro, jamais prosperou a sociedade que não tenha por detrás dela um elevado nível de formação bruta de capital. Como já falamos sobre isso, eu repito aqui. O elemento central, estratégico, um dos 3 elementos centrais estratégicos de um projeto, e aí, professor, sua vocação, sua especialização tem a ver centralmente com isso. Como é que se desenha? Ao contrário do mito neoliberal, o nível de formação bruta de capital de um país não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. No caso brasileiro, são flagrantes algumas pistas. Primeiro, temos que substituir o atual modelo tributário, que é dramaticamente regressivo, ou seja, cobra muito mais de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais, por um modelo tributário mais progressivo, que desestimule a tributação sobre o consumo popular básico. Hoje, um cidadão que liga do celular para marcar uma visita de bombeiro, para consertar a torneira em casa, paga 30% de imposto sem saber. Não é brinquedo. O cidadão entra em casa, acende a luz ali, paga 30% de imposto. Ou seja, a carga tributária sobre os pobres no Brasil é 42%. E a carga tributária sobre os ricos no Brasil não passa de 12%. Então, evidentemente, fácil de falar, mas conceitualmente essa é a pista por onde deveríamos começar. Assim como o desenho previdenciário. Mas mercado de capitais, venture capital, uma série de coisas que a gente até fala em inglês, não é por pedantismo, é porque nem sequer o correspondente em português temos. Que é esse capital que criou, por exemplo, a Microsoft e a Apple. Que é um capital que não é de empréstimo, é um capital de risco que se associa a uma ideia de um jovem inovador e se associa no risco alto, porém dá alto potencial. E aí fracassa em 8 e ganha em 2. Esses 2 pagam 8 mais 20. Pelo extraordinário capacidade. E assim a humanidade está crescendo. Segundo grande movimento, é preciso celebrar uma estratégia de desenvolvimento que afirme lucidamente, ou seja, com racionalidade, inteligência, espancando preconceitos e reducionismos ideológicos, a tal economia mista, que define o papel de um Estado poderoso, forte, musculoso, não balofo, não gorduroso, econômico, enxuto, socialmente controlado, com uma iniciativa privada convergente com a lógica produtiva e não com o rentismo e a especulação, que não produz um par de tênis. E convocar as universidades a produzir as respostas técnico-científicas que já estão mais ou menos nas prateleiras. Isso aqui é uma coisa que me anima no Brasil, é que o desastre é tão caricato que as soluções no Brasil estão menos complicadas do que, ou menos fisicamente improváveis de acontecer do que parece. E terceiro, a decisão de investimento em gente. Outro dia, uma agênciazinha dessas aí que serve aos bancos, vive acompanhando minhas palestras só as minhas, né? Para pegar os números que eu falo e tentar desmoralizar, para me apresentar como um cara ou impreciso, ou mentiroso, ou sei lá qual é a intenção. E eu fiz um levantamento, na verdade tem muita gente me ajudando, e o Brasil tem metade das matrículas dos garotos de 18 a 25 anos que a Colômbia tem, ou pouco mais da metade. E aí eu falei isso numa palestra e tal, e aí a agênciazinha aí, que pertence ao de banco, e portanto ao Itaú hoje, assim, mentira. Segundo dados do ano 2000, a Colômbia tem igual ao Brasil, não sei o que e tal. Só que o estudo que eu recebi é do Banco Mundial de 15 dias atrás. E é verdade. E aí, chupa, né? Então, eu desmenti a agência de desmentido, né? De qualquer forma, eu não estou interessado em mostrar que eu sou preciso em estatística. Eu estou querendo dizer que o Brasil não fez a sua aposta em educação ainda. E eu quero ver quem me contesta. Não fez. O gasto por aluno ano no Brasil é ridiculamente baixo, a matrícula é ruim, a escola por média não presta, por isso que eu fico feliz de andar num centro de excelência como esse aqui, porque a média que se dá ao jovem brasileiro é um desastre. E nós precisamos fazer isso, porque também é uma premissa do modelo de desenvolvimento. Sem se falar em outras coisas. A virada exige uma consolidação das dívidas privadas, que hoje, por causa disso, o juro alto chegou no limite. A virada exige uma equação nova para as finanças públicas, eu já pontuei aqui os 2 movimentos na Previdência e no sistema tributário, e a virada exige um desenho que elimine esse desequilíbrio estrutural do Brasil com o estrangeiro. Basicamente, nós temos que interromper a desindustrialização, e veja o número. Em 1980, 30% da riqueza brasileira saía da indústria. Hoje,
8% da riqueza brasileira saindo da indústria. Nós voltamos ao que éramos em 1910. Então, todo o avanço relativo da Revolução de 30, do nacional desenvolvimentismo, já foi dizimado nessa estupidez com que nós estamos tangendo as coisas. Sim, porque a taxa de câmbio, quando facilita o consumo, inviabiliza a competitividade sistêmica do aparelho industrial do país. E o centro da crise é São Paulo, e a pista para a saída passa necessariamente pelo grande povo de São Paulo. Obrigado por sua atenção.